É muito provável que você já ouviu falar em Charles Darwin, ou Charles Robert Darwin, um cara que viveu muito à frente do seu tempo e foi literalmente um divisor de águas no mundo da biologia e do conceito que temos hoje do que é evolução. Mas afinal, você sabe como Darwin morreu? Ele morreu de quê? Ele morreu com quantos anos? E é sobre isso que eu vou estar conversando com vocês hoje aqui neste vídeo, que eu considero bem interessante, visto a grande importância que esse homem trouxe para o mundo da biologia. Mas primeiro, antes de contar para vocês como ele morreu, eu tenho que falar um pouco da vida de Darwin, porque muitas vezes quando alguns professores ou pesquisadores vão falar sobre Darwin, geralmente falam da sua vida como pesquisador, mas não falam da sua vida como uma pessoa normal, de carne e osso, como eu e como você. Então, galera, eu vou tentar aqui sintetizar de uma forma bem simples e num vocabulário bem fácil de você poder entender, porque também, muitas vezes, quando vamos pesquisar esse tema, as pessoas acabam falando aí um monte de palavra que ninguém entende nada. Galera, no popular aqui para você, Darwin era um cara que era uma família, morava junto com o pai, a mãe morreu muito cedo, ele não tinha, pelo menos é o que dizem os estudos aí da vida dele, ele não tinha tanta afinidade com a mãe, não chegou nem a chorar no enterro da mãe dele, chorou inclusive muito quando assistiu um enterro, um funeral de uma pessoa que era próxima lá deles e acabou morrendo, e ele nem chorou por conta da morte da pessoa, chorou por conta do funeral, foi um funeral militar, ele acabou chorando. Darwin, cara, era aquele bicho do mato, gostava de ficar mexendo no mato, de viver no mundo dele lá, sem incomodar ninguém, de boa. Porém, o seu pai, que também tinha o mesmo nome dele, queria infernizar a vida dele, querendo que ele fizesse diversos cursos, estudasse, né? Porque afinal ele era filho de um aristocrata muito rico e todo mundo conhecia, então o pai dele queria que ele estudasse para poder, né, zelar pelo nome da família. Colocou Darwin em uma escola de medicina, eu não vou estar dizendo aqui para vocês qual foi o nome da escola, mas foi uma universidade de medicina. E, mano, Darwin achou horrível isso, achou horrível pra caramba, não se deu, não gostou de assistir aulas vendo cadáveres e voltou para casa, ficou um tempo, saiu dessa instituição, ficou com vergonha de ir para casa, então perceba aí os contextos por detrás da vida de Darwin, né? Então ele não gostou daquilo, o pai dele chicotando ele, não, você tem que estudar, não sei o quê. E, né, quando não tinha para onde mandar, vamos mandar esse menino aí para um curso de teologia. E colocou Darwin aí para fazer a faculdade de teologia. Darwin, que nem era cristão, tá? Darwin era, eu vou usar o nome popular, né? Era ateu mesmo, não tem essas crenças, tá? E essas crenças, na época que Darwin viveu, né, esse aspecto de religião e de igreja eram muito fortes, literalmente mais do que é hoje, tá? Muito forte mesmo. Então, de toda forma, Charles Darwin sofria muito com isso, porque o pai ou melhor, estava dentro desse contexto e queria empurrar de goela abaixo esse contexto para o filho, e o filho não queria. E empurrou ele aí para fazer um curso de teologia. Alguns estudos dizem que ele terminou, outros dizem que ele saiu sem terminar, mas o fato é que nós consideramos que ele terminou o curso de teologia, então ele entendia do assunto. Depois que terminou o curso, ele fez o curso de medicina porque o pai mandou, desistiu, fez o curso de teologia porque o pai também mandou, fez sem querer, e lá com seus 20 e poucos anos, Charles Darwin, de saco cheio de ter vivido uma vida só em função dos outros, foi aproveitar a vida e curtiu a vida doidado, pegou um monte de... pegou não, né? Saiu com um monte de meninas, conheceu um monte de pessoas. Entretanto, ele conheceu uma pessoa nessas curtidas que ele foi, e essa pessoa aí era uma pessoa que gostava também de mato, de bicho, era naturalista, fizeram o contatinho, trocaram o WhatsApp aí daquela época, começaram a manter contatos, rolou todo um paranauê aí de uma embarcação real chamada HMS Beagle, que ia fazer os mapeamentos, e ele convidou Darwin para poder participar dessa viagem aí, porque Darwin ia gostar, ia conhecer um monte de lugares, um monte de bicho, e seria uma boa experiência.
O pai dele, é claro que não permitiu, olha só a família aí, né? O pai não queria que ele fosse, rolou umas tretas e tudo mais, e Darwin acabou aí indo nessa viagem aí que durou em média de 4 anos e meio a 5 anos. E Darwin literalmente deu a volta ao mundo aí, saindo da Inglaterra e coletou diversos organismos, diversos ossos, fósseis. O que ele pôde coletar, ele coletou e ia jogando lá para casa dele na Inglaterra. Literalmente foi isso, mais ou menos isso que aconteceu. E nessas viagens aí no México, Charles Darwin acabou sendo picado. Há estudos que dizem que foi por um barbeiro. E isso daí foi uma das coisas que de fato foi um divisor de águas na vida deles. Darwin era aquele tipo de cara que vivia doente, não era tão saudável, tinha uma saúde bem ruim mesmo, bem debilitada mesmo, mas mesmo assim ele conseguiu dar a volta ao mundo aí, não em 30 dias, mas em quase 5 anos e coletou tudo. Um fato importante é que Darwin, ele leu muitos trabalhos, tá? Trabalhos como Thomas Malthus e outros trabalhos, ele acabou lendo, tendo conhecimento acerca dessa literatura, dessa leitura, ou melhor, que ele não conhecia. E, por exemplo, ele conheceu o gradualismo geológico e percebeu também que poderia existir um gradualismo biológico. As espécies, elas mudam com o passar do tempo. E também passou a analisar que os fósseis antigos tinham muita semelhança com os ossos de espécies atuais. Eu não vou aqui falar da teoria dele em si, mas ele começou a fazer essa observação. Quando ele voltou para a Inglaterra, se você pensa que ele já sentou, já foi fundamentar a teoria da seleção natural, não foi assim que aconteceu. Darwin tinha aí uma família em cima dele, ranzinza mesmo em cima dele, e Darwin tinha que casar, acabou casando com uma prima de primeiro grau, e tudo que ele não queria era receber em casa visitas. A esposa dele, extremamente cristã, e Darwin aí acabou vivendo uma vida pacata na casa dele, lá na mansão dele, lá longe de tudo e de todos, e começou a fazer os seus estudos acerca do que ele tinha pesquisado durante toda a viagem. Entretanto, porém, sobretudo, Darwin vivia doente, e principalmente doente após ele ter feito a descoberta que literalmente os organismos, os seres vivos descendem de ancestrais comum. Então ele conseguiu analisar isso com sua teoria, que existe uma ancestralidade comum, ou seja, esse lance de acreditar que Deus criou tudo do dia para a noite. Darwin descobriu que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que existe uma grande quantidade de indivíduos, aonde essa grande quantidade de indivíduos, muitos estão mais adaptados a viver em um ambiente e outros não. Aqueles que estão menos adaptados morrem, e aqueles que estão mais adaptados vivem. Ou seja, vive aquele que é mais adaptado, e Darwin aí descobriu que o que acontece e o que continua acontecendo ainda hoje é uma seleção natural daquele que é mais adaptado. Em se tratando um pouco da biologia disso, Darwin não soube explicar a origem dessa variabilidade, de por que tantos organismos são diferentes, e ele acabou aí deixando essa lacunazinha, mas hoje nós sabemos que a genética explica muito bem essa variabilidade, mas ainda assim, a teoria da seleção natural ela foi determinante. Porém, Darwin não podia comentar isso para ninguém, porque afinal ia ser contra a crença geral do que as pessoas acreditavam. Veja só, né? Todo mundo ali acredita que Deus criou o mundo em 3 dias, e os animais e tudo, e de repente aparece um cara dizendo que não, os seres vivos eles têm descendentes, e os descendentes deles produziram descendentes que tinham características semelhantes, aconteceu uma seleção natural, e hoje em dia vive aquele que é mais adaptado. Então Darwin ele foi literalmente ridicularizado. Então durante vários anos, doente pra caramba, não saía de casa, e o que ele fazia literalmente era trocar correspondência com outros pesquisadores para saber o que era que estava sendo descoberto, e ele lá ficar se atualizando lá no Google da galera. Literalmente foi isso. Darwin, como eu falei agora há pouco, ele tinha uma família que realmente cobrava dele, o pai dele cobrava muito dele, porém, ele foi um pai muito amoroso, teve 5 filhos e, nossa, amor incondicional, 7 filhos ou melhor, e amor incondicional para os filhos deles,
Porém, um acontecimento em sua vida também foi marcante, que foi a morte da sua filha, e Darwin naquele momento viu que de fato vive aquele que é mais adaptado, ele não via sentido em vida após a morte. E, enfim, ele realmente tinha um pensamento de que a vida é aqui, acabou e já era. E a esposa dele, muito cristã e amava muito ele amava muito ela, mas ele respeitava o pensamento dela e ela respeitava o pensamento dele. Olha que coisa linda, né? Para você que está aí pensando que tem que ficar junto só com uma pessoa que tem as suas ideologias, Darwin e Emma foram muito felizes e ambos tinham ideologias diferentes. Ela era muito cristã e ele tinha outros pensamentos acerca de origem da vida. Então Darwin estava lá de boa na casa dele, lá morrendo, né? Sempre tendo náuseas, ulcerações, dores de cabeça, dores de estômago. Ele sempre foi um cara doente. Esses problemas aí, eles se acentuaram porque de fato acredita-se que Darwin foi picado pelo Trypanosoma cruzi picado pelo barbeiro, né, e adquiriu o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, e ele carregava aí a doença de Chagas de forma crônica, e infelizmente essa doença aí ela foi se alastrando com o passar dos anos. Só que ele era uma pessoa muito infeliz, porque não podia publicar ou falar daquele que tinha descoberto. Quando a filha dele faleceu, ele teve um certo tipo de raiva e começou a escrever, mas mesmo assim não teve ainda coragem de fazer uma publicação oficial do seu livro. Entretanto, porém, sobretudo, o que aconteceu foi que na casa dele lá, né, apareceu um camarada chamado Wallace. E o Wallace disse que descobriu a mesma coisa que ele descobriu. Ou você posta o que você descobriu, ou você posta lá no Instagram o que você descobriu, ou eu vou lá e posto. E Darwin teve coragem e postou aí, né, publicou o seu livro, que em menos de um dia vendeu milhares de edições, o livro A Origem das Espécies, e foi um livro aí que de fato foi bem interessante para a academia, para o mundo científico, porque Darwin apresentava justamente aí como acontece a seleção natural. Ele publicou alguns outros livros depois que ele publicou esse, mas A Origem das Espécies foi o que teve mais repercussão. E Darwin teve mais vitalidade após publicar esse livro. Inclusive até as doenças que ele tinha acabou também minimizando e ficando de boa. Mas entretanto, porém, sobretudo, a doença foi ficando cada vez mais grave e Darwin morreu de complicações cardíacas. Isso mesmo, Darwin morreu de complicações cardíacas e eu não vou apontar para você se foi ou não doença de Chagas, porque não se sabe ao certo, porque naquela época, em 1882, ninguém sabia de muita coisa. E Darwin acabou falecendo, tá? Ele sempre disse que não queria ser enterrado em um cemitério desses cristãos, mas acabou sendo aí sepultado em uma abadia, junto aí, né, de outras celebridades que também contribuíram muito para a ciência, como por exemplo Isaac Newton. E Darwin morreu e teve aí um funeral de estado, ou seja, mobilizou toda a região para acompanhar Darwin. Então Darwin morreu, para quem não sabia, de complicações cardíacas, mas também tinha complicações estomacais, complicações hepáticas, o cara era todo doente, mas ainda considero que ele morreu muito cedo, morreu aos 73 anos, no dia 16 de abril de 1882. Fiz questão de gravar esse vídeo aqui para você, explicando a vida de Darwin e sua morte, para que essa lenda aí não morra, porque foi muito importante para o mundo da biologia. E eu agradeço se você ficou aqui até o final comigo. Comente aqui embaixo de qual história de outro pesquisador que foi importante para a biologia que você queira que eu grave um vídeo falando sobre ele. Eu fico por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!